poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, vai mover o céu, a terra, o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Eu creio no poder da oração. Refúgio, a glória eterna. Da sua lei, o sinal da sua vida já se mostra cada vez vencendo. Vem Jesus, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, o clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou, o inimigo é retirado, seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus, glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Minha glória, aleluia. Vencedor. Boa noite, Magda. Andréa Maraco, seja bem-vinda, amada. Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado então me ama, canta-te, Senhor. Glória a Deus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Pai do Senhor, Ângela Pedro. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, boa noite. Vamos falar hoje em Mateus 8. Fala a cura de um leproso. Fala da cura de um Quando
quando ele desceu do monte, seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se tu quiseres, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado imediatamente. E ele foi purificado da lepra. Pode ser presente. Em seguida, Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Aqui nós vemos a história de um leproso. O leproso purificado. A vontade de Deus é a nossa felicidade e a cura de nosso coração. A vontade de Deus. Ele sempre irá querer para nós o bem. O seu maior projeto é a salvação de todos. Quando estiver, aleluia, aqui, e quando ele esteve aqui na terra, né? Jesus curou a muitos, e aqueles que se aproximavam dele sentia o seu poder para purificar. E aqui nós vemos aqui três atitudes principais que o leproso tomou. Ele ouviu a pregação de Jesus, deu um passo em direção a Deus e adorou ao mestre, né? E adorou o mestre. O leproso foi curado, deu testemunho da sua cura. A lepra representa o pecado. Jesus tem o poder de purificar os pecados, né? Naamã era um homem leproso. Naamã. Então aqui, quando nós lemos a história a cura do leproso, aí nós vemos que também tem a cura do centurião, que demonstrou fé, aleluia, glória a Deus, demonstrou fé. Então, o episódio do centurião romano mostra-nos a natureza e a essência e o resultado da fé que gera milagre. A fé, ela gera milagre. A fé, ela gera milagre. Pelo fato de exercer o alto posto de oficial, comandante de umas centenas de homens no exército do Império Romano, o centurião era capaz de reconhecer a autoridade de outras pessoas. Ele declarou publicamente que Jesus tinha uma posição ainda mais elevada do que a dele, quando pediu ao mestre que orasse por seu servo para que ele fosse curado dos males que o afligia. Com esse pedido, o centurião ele demonstrou reconhecer que Jesus agia sobre a autoridade do Pai celeste, a qual lhe dava o poder de curar. E aqui, quando a gente lê a história aqui a cura do leproso, que a Bíblia diz que quando Jesus vai descendo do monte, aquela multidão
seguia Jesus, acompanhava Jesus. E o leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado imediatamente. E aquele leproso, ele foi curado. Ele foi curado. Com esse pedido, o centurião fez aquele pedido para Jesus. Quando Jesus vai entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele o centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. E o Senhor, e ali o texto diz que ele estava ali conversando, e o servo daquele centurião foi curado. Jesus confirmou, proclamando que pelo fato de o centurião haver crido, o seu servo foram curados enquanto eles conversavam. Eles estavam conversando ainda, e aquele servo daquele centurião, ele recebeu a cura. Por isso que o texto diz que a fé que gera milagre. É pela fé que você é curado. É pela fé que nós somos curados. É pela fé. Quando nós sentimos qualquer coisa, que nós dobramos o nosso joelho, nós clamamos a Deus, pedimos a Deus. Boa noite, Tereza Moura. Pedimos a Deus que o Senhor toque, né? Toque na nossa saúde, toque na nossa vida. E a gente começa a orar pedindo ao Senhor que Ele venha nos curar. E o Senhor, Ele nos cura. Ele nos cura. Aqui falamos de a cura do leproso e um centurião, do servo do centurião. Por isso que o texto diz que a fé que gera milagre, é a sua fé, é pelo intermédio da sua fé, da sua oração, é que você vai alcançar a sua vitória. A sua vitória. Pela oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio nos joelhos que se dobram. Vamos levar nossos problemas para Deus, para que Deus resolva, dê solução. Porque nós cremos no poder da oração. No capítulo 8, do mesmo capítulo 8, 27, diz que, e aquele homem se maravilharam, dizendo: que homem é este? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui foi quando Jesus, ele apaziguou a tempestade. Jesus também, ele apazigua a enfermidade do corpo, do nosso corpo físico. Jesus, ele curou aquele leproso. Aquele leproso, Jesus curou ele. Quando o texto diz que, aleluia, aquele leproso foi purificado. Ele foi purificado. Porque a multidão, aonde Jesus andava, passava, a multidão ia atrás. E a atitude daquele leproso foi quando ele se aproximou de Jesus. E Jesus, com a sua íntima compaixão, que o Senhor, Ele é misericordioso.
Ele é misericordioso. Os milagres e suprimento realizado por Cristo. Porque Cristo, ele faz milagre, ele faz maravilha. Foram muitos milagres de suprimento alimentares que Jesus realizou. E o que estão registrado no Evangelho, Paulo escreve dizendo: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as nossas necessidades são supridas. Ele pediu para vencermos a nossa ansiedade e a inquietação. Isso é que atrapalha às vezes. A gente fica ansioso, a gente fica inquieto, querendo que o Senhor resolva logo a situação, que o Senhor dê logo a resposta da nossa oração, né? Então, pois o nosso bondoso Pai Celestial, Ele suprirá o que precisamos. Por isso que nós devemos sempre dobrar o nosso joelho. E esse texto de 8:27, quando fala também que Jesus, ele apazigua a tempestade das nossas vidas. Assim como ele apaziguou aquela tempestade, aqueles discípulos ficaram tudo preocupado e começaram a chamar por Jesus. E Jesus disse: por que temeis, homem de pequena fé? E eu li lá que a fé, ela gera o nosso milagre. É a nossa fé. É pela nossa fé que nós vamos vencer. Então, aqui esse texto, ele diz que no momento em que Jesus ia atravessando o mar da Galileia, né? Saindo de Cafarnaum, indo para a Gandara, ele ia para Gandara, num percurso de cerca de 10 quilômetros, enquanto dormia exausto de tanto trabalho. Você vê que o texto que eu li de Mateus 8, quando diz que e descendo ele do monte, Jesus vinha descendo do monte, viu uma grande multidão, E eis que veio o leproso, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Pode tornar-me limpo. Então, a fé daquele leproso, Padre Senhor, Thelma, a fé daquele leproso curou ele, a fé. A sua fé, ela gera o seu milagre na sua vida. E aqui quando Jesus apazigua a tempestade, então ele é cansado, exausto, tanto trabalho, o barco de Jesus e seus discípulos foi surpreendido por uma grande tempestade. Às vezes nós somos surpreendidos por uma grande tempestade, mas nós gritamos, clamamos a misericórdia do Senhor, para que Ele venha nos socorrer, venha nos livrar, venha nos dar vitória. Então aqui, eles foram pegos de surpresa. Entretanto, ao ser despertado pelos seus apavorados discípulos, Jesus aclamou a tempestade pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Deixou todos os seus discípulos admirados,
Paz do Senhor, Osana, Carmo. Tá tudo bem? Então, admirados, que homem é este? Que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. É o nosso Jesus, que nós adoramos, servimos, amamos, né? Adoramos Ele em espírito, em verdade. É esse Jesus que tem um poder, Ele tem autoridade para mandar uma tempestade se aquietar. Aquieta-te, né? Aquietado. Mandou ela se aquietar, né? Se aquietou. Então, aqueles discípulos, eles andavam com Jesus, mas cada vez que Jesus mostrava o seu poder, a sua autoridade, eles ficavam admirados. Eles ficavam admirados, porque Jesus estava sempre fazendo coisas boas, mostrando para ele o seu poder. Glória a Deus, Osana, que você está bem melhor, graças a Deus. Deus, ele é fiel. Então, apesar dos discípulos presenciarem Jesus realizando milagres diariamente, Passarelli, boa noite, Passarelli. Diariamente, este chamou a atenção dele. A atenção dele ao dar uma ordem expressa ao vento e ao mar. E ao mar, Jesus mostrou o seu grande poder sobre a natureza. Mas, senhor Rosane, eu troco Rosane com Osana. Então, o seu grande poder da natureza, portanto, por mais que presenciamos costumeiramente os milagres que Deus realiza frequentemente em nosso meio, o poder do homem chamado Jesus. Jesus sempre irá nos causar espanto e admiração. Boa noite, Tereza Moura, e admiração. Então, nós vemos aqui, quando o Senhor lá, na passagem de Lucas 5, né? Lucas 5. Quando fala, 5:10, quando diz que e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Aqui já falando a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Então eles ficavam espantados com o que Jesus iria fazendo. Após o cego de nascença ser curado por Jesus em Jerusalém, as multidões ficaram tão admiradas que até mesmo duvidaram que o homem nascido cego havia sido mesmo curado. Você sabe, né, que sempre no meio tem um Tomé, um cétrico, sempre tem um, né, duvidando daquilo que Deus está fazendo. Às vezes o Senhor, ele tá operando milagre, fazendo curas, e sempre tem um que está ali duvidando. E aqui o texto diz que após o cego de nascença ser curado, né? Por Jesus, né? Em Jerusalém, as eram multidões, ficaram tão admiradas, que até mesmo duvidaram que o homem nascido
o homem nascido cego havia sido mesmo curado. E ao perguntar-lhe como lhe foram abertos os olhos, e ele respondeu, o homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então foi e lavei-me e vi. Às vezes o Senhor, Ele no nosso meio, Ele opera maravilha na nossa vida, mas sempre tem algum que sempre duvida do poder de Deus. Há muitos anos atrás, tem muito tempo, meus filhos eram pequenos, eu fui numa oração, e quando cheguei lá naquela oração, aí o Senhor usou um pastor lá e disse para mim que que o Senhor estava dizendo para ele que eu iria passar pelo vento. Aí, na mesma da hora, eu disse assim, mas vento? Já estou passando um vento terrível. Ainda tem mais vento para eu passar? Aí o irmão disse, o senhor está falando que a irmã vai passar em um vento. Tudo bem. Eu recebi a mensagem, né? Recebi a mensagem e vim embora para casa. 8 dias depois, me apareceu uma dor na minha garganta. Eu comecei com uma dor na garganta. E aquela dor de garganta, ela não me deixava eu comer, eu engolir água. E nasceu na minha garganta, aqui por fora, né? Um caroço. O caroço era como se fosse um ovo de galinha. Aquilo ficou aqui, ó, na minha garganta, por fora. E ali, a minha pressão arterial, ela começou a subir. Ela subiu. Eu não tinha, naquela época, problema nenhum de pressão. A minha pressão, ela era baixa. Minha pressão era baixa. Mas, de repente, devido àquilo que eu estava passando, a minha pressão começou a subir. E ela ficava em 22. Por que ela ficava em 22? Porque eu tinha uma vizinha que ela tinha o aparelho, ela era enfermeira, ela tinha um aparelho e ela colocava aquele aparelho para aferir a minha pressão e ela dizia, sua pressão ela está alta, ela está acima de 22. Vamos ao médico. Eu dizia para ela, eu não vou para o médico. Eu vou no médico. Ela dizia para mim, eu dizia, eu não vou no médico. E ali eu fiquei assim numa situação que dentro de 15 dias eu já estava magra, bem magra mesmo. Muito magra que eu fiquei, porque eu não comia, não podia me alimentar, eu não podia beber água, porque tudo que eu ia comer, beber, me doía aqui na garganta e aquele caroço aqui na garganta. E aí iam umas irmãs lá na minha casa me convidar para ir para o médico, queriam me levar para o médico. Ela disse, irmã Ereni, vamos para o médico, você precisa ir ao médico, você tem filho para criar. Eu dizia assim, eu não vou para o médico. Sabe por que eu não vou para o médico? Eu dizia, se Deus diz que tem obra na minha vida, Ele vai me curar. Eu não vou para o médico. Se Ele tem obra, Ele vai me provar isso agora. Isso era eu com Deus e eu dizia isso para aquelas irmãs.
Aquelas irmãs ficavam apavoradas comigo, porque eu não ia no médico. E aí um dia, eu estou lá dentro de casa, lá, magrinha, bastante magra já, né? Porque eu não me alimentava. E aquela pressão alta, e aquele caroço doía. Eu chorava igual uma criança, com aquela dor aqui, ó, na minha garganta. E um dia vai na minha casa uma irmã me visitar. E ela foi lá, me contou um testemunho, dizendo que ela tinha ido na casa de um pastor, e aquele pastor estava doente, e ele foi para o médico. Quando chegou lá, ele enfrentou uma fila, e diz que o Espírito Santo mandava ele ir para casa, vai para casa, vai para casa. E ele dizia que sempre saía um enfermeiro ali naquela emergência e dizia, não sei por que esses crentes só andam doentes, nunca vi tanto crente doente como eu estou vendo. E ele disse que aquela voz continuava a dizer para ele, vai para casa, vai para casa. E aquele homem, ele estava com aquele pastor, ele estava com aquele mesmo problema que eu estava, com um caroço na garganta e a pressão alta também. Por coincidência, aquele homem estava com aquele mesmo problema. E ele disse que de tanto ouvir aquela voz no ouvido dele, falando para ele, vai para casa, ele obedeceu a voz e foi para casa. Ele foi para casa. Ele chegou em casa, ele falou com a esposa dele, o que tinha acontecido lá naquela fila, lá daquela emergência. E ele pediu que a esposa dele orasse ele e colocasse a mão sobre aquele caroço do pescoço dele. E ele ia deitar para dormir. E assim a esposa dele fez, orou ele, e ele foi deitar para dormir. Quando ele acordou, o caroço tinha desaparecido. Quando aquela irmã chegou na minha casa me contando esse testemunho, eu disse, é agora que eu não vou mesmo. É agora que eu não vou mesmo para o hospital, coisa nenhuma. Eu vou ficar aqui dentro de casa. Mais uma vez eu vou dizer, se Jesus disse que tem obra na minha vida, Ele vai me curar. Eu não vou para o hospital, eu não vou para médico. E não fui, irmã. Não fui. E ali, passou-se uns dias, eu orava, né? Mesmo assim, fraquinha, sem força, eu orava, pedia para ele me curar, para me curar. Aí um dia eu me deitei, era de tarde, era pela volta da tarde, eu não conseguia me alimentar. Aí me deitava, o corpo fraco. Aí me deitei e comecei ali a orar e pedindo que Jesus me curasse daquele mal. E ali eu peguei no sono. E dormi. Naquela tarde eu dormi. E no que eu dormi, eu me via, eu cantando um hino da harpa. O hino da harpa. Eu me via cantando aquele hino. O hino. E ali, quando eu acordei com aquele hino na minha cabeça, eu disse, meu Deus, esse hino, eu vou procurar na harpa. Que hino é esse? Eu com aquele hino na minha cabeça. E ali, quando eu fui lá para procurar na harpa o hino, aí eu achei o hino que dizia, o hino era o povo de Deus aqui na terra tem um sinal
Povo que vive em santa guerra contra o mal. Povo que espera a Jesus Cristo, que prece vem. E ali eu fui ver aquele hino cantando, cantei ele todo. Eu disse, Senhor, o Senhor me deu esse hino, o Senhor está falando comigo alguma coisa. Aí dizia, a minha paz, se não a do mundo, eu vos darei. O coração de gozo profundo eu encherei. Com o seu braço ele nos guia, ó grande amor. Para os que ele pede, logo envia o Consolador. Ó, vinde a mim, Jesus, convida quem sede tem. Bebe, ó, vinde da água da vida, celeste bem. Cristo sacia ao pecador, salva e purifica e alimenta, enche de amor. Em Cristo crendo, sempre o seguindo, quão doce é a paz profunda e o amor sentido, tudo por fé. Feliz o homem que guarda isto, pois vida tem. Há de reinar sempre com Jesus Cristo na mansão de além. E ali eu cantando aquele hino, sonhando, né? Cantei aquele hino todo. Quando eu acordei, peguei a harpa, fui lá procurar o hino, achei, era esse hino. O povo de Deus na terra, né? Povo de Deus na terra, povo de Deus na terra. O povo de Deus aqui na terra tem um sinal. Povo que vive em essa guerra contra o mal. Povo que espera a Jesus Cristo, que prece vem. E por ele mesmo que não desisto, vigiai-mo bem. E ali eu acordei, me sentei, peguei a harpa, comecei a cantar o hino. Aí me deitei de novo, que eu não aguentava de dor, me doía, né? Aí me deitei, aí ouvi aquela voz no meu ouvido dizendo assim para mim, levanta-te que você está curada, levanta-te. Aí eu sentei na cama, tomei assim aquele impulso, me sentei. Aí quando eu fui lá no espelho, que eu olhei para aqui para o meu pescoço, eu procurei aquele caroço que estava aqui, que parecia um ovo de galinha aqui, ó. Eu peguei, procurei, não tinha mais nada, aquilo tinha desaparecido de mim. Tinha desaparecido. Aí, daqui a pouco, coisa de umas meia hora depois, chegou a irmã. A irmã que ia para lá, para minha casa, todo dia me chamar para me levar para o médico. E eu dizia para ela que eu não ia. E o mais interessante, que nesse meio tempo, eu ali enferma, né? Foi um irmão me orar, que levaram o irmão para me orar. E aquele irmão, ele orou, só que ele não falou comigo, ele falou com as irmãs, dizendo que tinha visto um caixão, que ele tinha visto o meu caixão ali. Aí passou-se um tempo, eu um dia depois, isso já tinha para mais de 2 anos que isso tinha acontecido comigo, né? Aí eu tô andando na rua, aí eu dei de cara com aquele irmão que tinha estado na minha casa. Quando aquele homem, ele me viu no meio da rua, ele parou, ele abriu, regalou um olho para mim, ele disse, a senhora está viva? Eu disse, estou, glória a Deus, estou viva. Eu estou viva e estou curada, para a glória de Deus. E a senhora foi no médico? Não.
não botei o pé no médico um dia, Jesus me curou. Ele disse, irmã, a senhora é uma mulher de fé. Eu disse, por que você está falando isso? Irmã, naquele dia que eu estive na sua casa, que me levaram lá para orar a senhora, eu vi o seu caixão. Eu ainda falei para as irmãs, eu disse, aquela irmã ela vai partir, ela vai morrer, aquela irmã. E eu fiquei na curiosidade de saber se realmente a senhora tinha morrido, e agora eu dou de cara com a senhora viva aqui. Eu disse, glória a Deus, meu Deus, ele é fiel. Ele é o meu Deus. Eu não falei se Deus tinha uma obra na minha vida, ele iria me curar, que eu não ia para o médico, ele iria me curar. Ele me curou, a pressão baixou, não tive mais aquele problema de pressão, o caroço desapareceu da garganta, não sei para onde ele foi. Então, irmão, eu estou boa aqui, para a glória de Deus. Falei para ele. Aí, o que aconteceu? Aí, naquele dia, quando o Senhor mandou que eu levantasse, né, que eu estava curada, aí, depois de umas meia hora depois, chegou uma irmã lá, essa irmã que todo dia ela ia lá para minha casa. Vamos no médico, Ereni, vamos lá no médico, para o médico te examinar, para o médico passar um remédio para você. Você precisa ficar boa, você tem filho para criar, seus filhos são pequenos. E eu dizia para ela que eu não ia. Eu dizia, eu não vou, irmã. Se Jesus disse que tem obra na minha vida, ele vai me curar. Eu não vou para o médico. E naquele dia ela foi lá, quando ela chegou lá, que ela me viu, eu já andando para lá e para cá, porque eu fiquei numa fraqueza tão grande, que as minhas pernas, ela batia uma na outra, de fraca que eu fiquei, magra, muito magrela. Então, quando ela me viu em pé, que eu disse a ela, olha, Jesus me curou. Ela apertou meu pescoço de uma tal maneira que ela só faltava quebrar meu pescoço procurando aquele caroço que estava no meu pescoço. Ela apertava, mas ele estava aqui, eu vi um caroço aqui. Eu disse, você viu, mas não está vendo mais. Jesus me curou, o caroço desapareceu. Eu confio nesse Jesus que eu sirvo. E eu não sou Tomé, eu creio se ele disse que tem a obra na minha vida, e eu determinei que ele iria me curar, ele me curou aqui para a glória de Deus. E ela ficou assim, pasma comigo. Ela ficou pasma, ela disse, você realmente, você é uma mulher de fé, porque a sua situação que eu lhe vi, eu pensei de chegar aqui dia de não te encontrar mais. Digo, mas meu Deus, ele me curou, ele me perseverou na vida. E para a glória de Deus, para a honra do meu Senhor, amado Jesus Cristo, olha, muitos anos se passaram. Meus filhos eram pequenos, para a glória de Deus até hoje. Mas se cumpriu o que o irmão tinha dito para mim, que o Senhor estava dizendo que eu iria passar no vento. Realmente eu passei no vento, mas ele me como diz aqui o texto da palavra de Deus, que Jesus ele estava exausto de tanto trabalho. E o barco de Jesus e os seus discípulos foi surpreendido por uma grande tempestade. Às vezes nós somos surpreendidos por uma grande tempestade. Então Jesus ele faz milagre, ele cura, mas vai da nossa fé. A fé, ela gera milagre. Há muitos anos também atrás, eu fui acometida de uma hérnia. Era uma hérnia inguinal. E aí
o médico disse para mim que eu teria que fazer aquela cirurgia daquela hérnia, na época, né? E naquele tempos atrás, eu trabalhava no hospital como enfermeira, que eu trabalhei um tempo de enfermagem no hospital, né? E aquele médico, ele tinha marcado comigo a cirurgia que era para me operar. Eu disse para ele, tá bom, vamos marcar a cirurgia para operar. Mas eu coloco o meu Jesus na minha frente. Eu sempre peço ao Senhor a direção de tudo. E eu disse, Jesus, aquele médico, ele não vai tocar a mão em mim. O Senhor vai me curar desse mal, dessa hérnia. O Senhor vai desaparecer este mal do meu corpo. E comecei a orar. Comecei a buscar a Deus, e orando. E ele tinha marcado essa cirurgia que eu tinha que fazer dentro de 30 dias. Os 30 dias eu passei orando, fazendo jejum, buscando a Deus em oração. Quando chegou no dia de eu ir para o hospital para fazer a cirurgia, o caroço tinha desaparecido. E ele disse, mas cadê o caroço que estava aqui, Ereni? Eu disse, ele sumiu. Meu Jesus me curou. E até hoje, para a glória do meu Deus, eu não precisei ser operada para tirar aquele caroço fora. Jesus, ele me curou. Então, tem coisas que Jesus faz. Tem coisas que o homem precisa fazer, usado pela mão do homem. Tem coisas que você precisa e é o homem, mas também vai da sua fé. Eu li o texto agora à noite sobre o centurião, que o texto diz que enquanto ele estava ali conversando com Jesus, pedindo a Jesus que ele fosse visitar o seu servo, que ele estava muito enfermo, e o texto diz que enquanto eles estavam ali conversando, o servo dele foi curado. Então, a sua fé, ela gera o teu milagre, o seu milagre. Por isso que é bom tudo você primeiro buscar a Deus. Se Deus disser para você, você vá para o homem médico, vá lá para o doutor médico, você vai, mas busca a direção de Deus. Mas eu, na época, aqueles anos atrás, eu falei mesmo, fiquei o pé no chão, e eu, como eu sou uma crente abusada e ousada, eu disse, eu não vou para o médico, porque Jesus disse para mim que ele tem uma obra na minha vida. Então, se ele tem uma obra na minha vida, ele vai me curar, ele não vai me levar, ele vai me curar para que a obra que ele tem na minha vida venha a ser concluída. Porque Deus, ele não é Deus que mente. Ele é Deus que ele honra a palavra. Então, as promessas do Senhor, quando o Senhor te faz uma promessa, se você está ali na torre da vigilância, você está ali obedecendo os preceitos de Deus, tenha certeza que Deus ele vai dar uma solução para você. Ele vai dar uma solução. Se eu for parar aqui uma noite, para contar os meus testemunhos, as minhas vivências com Deus, nós vamos ficar aqui a noite toda aqui, contando, narrando a minha história do que Deus já fez comigo e o que Deus irá ainda de fazer na minha vida como na sua vida.
Então, a fé gera milagre. Ela gera milagre. Precisamos confiar. Confiar nesse Deus da promessa. Porque se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele diz que vai agir na sua vida, Ele vai agir. Então nós precisamos fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque tem coisas que você precisa, tem coisas que Deus te encaminha ao médico. Quando, antes do meu filho vir a falecer, eu tive um sonho. Deus me deu um sonho em relação que eu passava mal e as minhas filhas, meus filhos me levavam para um médico. E quando eu chegava lá na porta daquele hospital, eu via aquele hospital, ele todo pintado de azul, que era aquele hospital. Todo pintado de azul. Eu acordei, eu disse, meu Deus, que sonho. Passou-se um mês por aí, meu filho faleceu. E ali eu entrei em desespero, comecei a passar mal, e as minhas filhas me levaram para uma clínica particular, porque naquela época eu tinha o meu plano de saúde. Hoje o meu plano de saúde tá lá no céu. Lá é que está meu plano de saúde, lá no céu. Está lá o médico e meu plano de saúde. Então, as minhas filhas me levaram para aquele hospital. Quando eu cheguei na porta daquele hospital, que eu olhei, era o hospital que eu tinha visto no sonho. E um homem do cabelo todo branco, ele me atendia. Aquele doutor com a cabeça toda branca, os cabelos. E quando eu cheguei naquele hospital, que eu vi aquele hospital todo pintado de azul e branco, eu me lembrei do sonho que eu tinha tido há mais de um mês atrás, o sonho revelação. E ali, irmã, eu entrei naquele hospital, e aí a minha filha, muito nervosa, porque eu estava passando mal, porque eu tinha perdido o meu filho, a minha pressão, ela estava desesperada, tinha subido muito, e eu estava realmente em pânico. E ali veio lá uma enfermeira lá me atender, né? Aí me levou uma doutora lá, e aquela doutora virou para a minha filha e disse assim, sente ela ali. Quando aquela médica disse, sente ela ali, a minha filha se levantou parecendo uma arara. Disse o quê? A minha mãe perdeu um filho ontem. A mãe passando mal, você está mandando eu sentar com a minha mãe ali, mas ela não vai sentar mesmo. Aí daqui a pouco, para cumprir o que Deus tinha me mostrado em sonho, daqui a pouco vem de lá um doutor com o cabelo todo branquinho. Aí disse, o que é que está acontecendo aqui? Porque a minha filha ela já estava fazendo um escândalo terrível dentro daquela clínica. E ele disse, o que é que está acontecendo aqui? Aí a minha filha vai e diz para aquele médico, a minha mãe, ela perdeu o meu irmão ontem, e aquela doutora ali, ela mandou que a minha mãe se sentasse, que era para esperar a vez dela. A minha mãe, ela não tem condição nenhuma sentada. Ela está passando mal, ela está com problema de pressão muito alto. Aí aquele doutor me pegou pela mão, estava atendendo uma paciente lá dentro do consultório dele. Ele pediu licença àquela paciente, mandou que ela se retirasse, sentasse ali fora um pouco.
Ele disse, o caso da senhora não é tão grave como dessa senhora aqui. Essa mãe está desesperada. Ela perdeu o filho, eu vou atender ela. Depois eu atendo a senhora. E ali, aquele doutor me botou para dentro daquele consultório dele ali e começou a conversar comigo, perguntar o que tinha acontecido. Eu vou explicar para ele. Eu disse, doutor, meu filho era sadio, ele não tinha nada, ele era um menino forte, comelão, brincalhão, o menino entra para tomar um banho e cai dentro do banheiro morto. Aí quando eu disse assim àquele doutor, aí o doutor disse para mim, o seu filho, ele está no seio de Abraão. Disse assim para mim, o seu filho, ele está no seio de Abraão. Deus está mandando eu te dizer que você aquiete o teu coração, porque foi ele que levou o teu filho. Aí eu olhei para a cara daquele médico, eu disse assim, o senhor é crente? Ele disse, eu sou um pastor. Eu sou um pastor, eu tenho uma igreja e eu sou o dono desta clínica aqui. Aí eu botei os olhos em cima daquele homem bem fixo, porque eu estava numa situação que os meus olhos estavam inchados de tanto eu chorar. E eu fiz assim, aquele esforço, olhei para a cara dele. Aí eu fui, abracei aquele médico. Eu disse, é o Senhor, você é o Senhor. Que eu ia passar mal, eu estava passando mal e eu vinha para o médico. E era um médico do cabelo branco, é o Senhor, é o doutor que está me atendendo. Jesus preparou até o Senhor para me atender. Por isso que aquela médica lá não quis me atender, porque eu tinha que passar pela sua mão. Aí aquele doutor começou a conversar comigo e foi me dando palavras assim de conforto. Aquele doutor, ele era um médico de mulher mesmo. Ele era um médico que tratava de mulher que tinha problema com menopausa, né? E ali ele foi me conversando comigo e Deus começou a usar aquele doutor para mim e foi falando. Eu saí dali daquela clínica já com coração confortado, mais calma, né? Mais calma. E depois eu fui para casa, minha filha me levou para casa e ali eu só sei uma coisa, que eu ainda passei, foi 2 anos chorando a morte do meu filho, 2 anos. Eu não parava de chorar, eu chorava de dia e noite. Eu não tinha consolo para aquela partida. Então, falando das coisas que Deus faz conosco, Ele prepara tudo para nós. Quando Ele manda a gente fazer, Ele mostra. Você vê, eu tive o caroço na garganta, a pressão lá em 22, eu disse que eu não ia para o doutor. Porque se Jesus tinha uma obra na minha vida, Ele iria me curar. Aí veio a partida do meu filho. Antes de tudo acontecer, ele me mostrou em sonho. Ele me mostrou a clínica toda pintada de azul e branco. Me mostrou o doutor, o cabelinho dele todo branco. E realmente aconteceu. Então eu tive que ir para o doutor. E lá eu encontrei o doutor do sonho. Então são coisas assim que Deus prepara para nossas vidas. Então é aquele negócio, aqueles discípulos, eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. Eu fui surpreendida por uma
grande tempestade. Às vezes você passa por uma tempestade, você é surpreendida. Tô vendo a Thelma aí falando que ela também chorou pela morte do seu filho, né? 5 anos. Irmã, é uma coisa que a gente, só o Deus de Israel, que faz a gente ficar, né? Assim, se levantar. Porque quando meu filho partiu, eu me prostei. Porque eu fazia a obra de Deus, eu pregava, eu dirigia uma congregação pequena. Então, quando meu filho partiu, eu disse para Jesus, eu disse, eu não vou mais fazer nada para o Senhor, porque o Senhor levou meu filho, ele tinha 21 anos de idade, ele estava na flor da idade, ele não era doente, ele era sadio. Então, aquilo eu fiquei assim, zangada com Deus, eu disse, eu não vou fazer mais nada para o Senhor, assim mesmo. Aí um dia, depois de mais de 2 anos, que eu vinha chorando, só chorando, né? Chorando muito. E depois de mais de 2 anos, eu estou lá deitada, lá, e eu vi a voz do Espírito Santo de Deus dizendo para mim, levante, se coloque de pé e vá fazer a minha obra. Vá fazer a minha obra, porque através de você, do seu testemunho, você vai consolar muitas mães também que perderam seus filhos. Levanta. E eu me levantei, me coloquei de pé, quando eu ouvi aquela voz, que eu estava deitada, e eu me coloquei de pé. Eu me coloquei de pé, eu disse, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer a tua obra. E daquele tempo para cá, eu mergulhei na obra de Deus. Eu tinha um Facebook, que depois eu apaguei ele, eu acabei com ele. Eu tinha um Facebook que eu tinha para mais de 1.000 mulheres, tudo mãe que tinha perdido o seu filho, que tinha perdido o filho. O seu filho tinha 16 anos. Ele tinha 16 anos. Ele tinha 16 anos. E ele era mais novo do que o meu filho. O meu filho, ele foi tomar banho e caiu dentro do banheiro. E o interessante, eu hoje estava até conversando com um pastor, que o meu filho, na semana dele partir, que eu não sabia que ele iria partir, ele só vivia cantando aquele hino do Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ele só vivia cantando aquele hino. E ele cantava o outro hino do Lázaro, que dizia, porque me resgatou. Ele sempre cantava aquele hino, entrava dentro de casa sempre louvando esse hino. Ainda bem que eu vou morar no céu, porque me resgatou. Filho meu, sou meu. Na, 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 na. Ele cantava esse hino. Aí quando eu via ele cantando aquele hino, eu sentia uma alegria no coração, de ver ele louvando aqueles hinos. Mas era o Senhor já preparando ele, que ia levar ele, eu não sabia. Então, irmão, Deus, ele mostra, ele fala. Às vezes a nossa mente, a gente não consegue captar as coisas de Deus. As coisas de Deus. Mas hoje, para Deus, o Senhor me levantou. Tem 12 anos, 11 anos.
é 11 anos ou é 12 anos, meu marido é que sabe direito, que ele partiu. E eu faço a obra do Senhor, como eu disse, passei 2 anos chorando, chorava todo dia, era um choro que não tinha consolo, era um choro. Mas o Senhor, Ele mandou que eu me levantasse e ali eu fundei um Facebook, abri um Facebook que tinha para mais de 1.000 mulheres, mães que perderam seus filhos. E ali eu conversava com elas e ia ajudando aquelas mulheres a se levantar. A gente marcava encontro de mulheres delas, marcava um encontro. Eu conheci muitas delas, a gente ia ali para a Quinta da Boa Vista, a gente ia para lá, se reunia lá, a gente ia para restaurante, a gente ia para o Parque Lage, mas eu conhecia elas todas, a gente conversava e ali a gente dava testemunho e Deus ia nos abençoando e a gente foi se levantando. Depois de muito tempo, aí eu acabei com aquele grupo, aquele Facebook que só tinha as irmãs, aquele monte de mulher. Tinha muitas pessoas nele, tinha mulher espírita, tinha mulher católica, tinha mulher candombrezeira, tinha evangélica, mas a gente fazia uma união só. Naquele momento, quando a gente se reunia para se encontrar, a gente não olhava para a religião de ninguém. Ali nós estávamos em solidariedade uma com as outras. E ajudou muito, muito aquelas mulheres. Cada uma com sua história do seu filho diferente, filhos que se suicidaram, filhos que tiraram a vida fora, filhos que foi morto, filho que infartou, tinha mãe de filho de 14 anos que infartou, e assim, eu com aquelas irmãs, a gente fazia aquelas reuniões, e Deus nos abençoou. E hoje, para a glória do meu Deus, eu não sei porquê, o Espírito Santo de Deus me fez eu falar isso hoje aqui, te contar essas coisas, esses acontecimentos. Não sei porquê, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas para a glória do meu Deus, Deus me levantou, comecei a fazer a obra de Deus e enfiei a cara na obra e Jesus tem me abençoado. Eu tenho viajado para pregar a palavra de Deus. Agora não, que a pandemia, ela nos deixou presa, né? Mas eu viajo para pregar a obra do Senhor, faço a obra de Deus, prego nas igrejas, tenho um trabalho na igreja, e assim eu vou fazendo a obra do meu Senhor e crendo que um dia todos nós vamos nos encontrar naquele grande dia. Então aqui, voltando para a palavra do Senhor, né? Após Jesus, né? Ensinar na sinagoga, operar muitos milagres, as pessoas se maravilhavam, dizendo: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? O profeta Zacarias já havia profetizado que que homem é este? Este homem é Jesus de Nazaré. É Jesus dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Jesus é o renovo que brotou de Davi. Jesus. E os próprios guardas que foram prender Jesus regressaram aos principais sacerdotes de fariseu. Irmãs, e o mais interessante, nosso Deus, Ele é tremendo. Quando Deus quer fazer, Ele faz.
ele faz, quando ele quer fazer. Devido àquela situação que eu estava vivendo, né? Aquela fase do luto, né? Uma irmã, que é uma amiga minha que eu tenho até hoje, essa amiga, ela me deu o telefone de uma irmã, E ela disse, quando você tiver mais calma, você ligue para essa irmã Ereni, que ela é uma benção, essa irmã. Ela é uma benção. Aí eu me deu vontade naquele dia de ligar para aquele telefone que aquela irmã tinha me dado. E eu estava com aqueles telefones sem fio na mão, e eu estava no fogão, fazendo um mingau para eu comer. E ali eu liguei para aquela irmã, ela me atendeu. Olha, Deus, ele é tremendo. E aquela mulher, quando ela me atendeu, ela disse para mim, perguntou para mim, quem foi que deu meu telefone para a senhora? Eu disse, foi uma irmã que me deu o seu telefone. Eu gostaria que ela fizesse uma oração por mim. Eu não disse para aquela mulher o que tinha acontecido comigo. Eu disse somente para ela. Porque quando você pede uma oração, não precisa nem você contar, porque o próprio Deus, ele se encarrega de falar. E eu disse para ela, eu gostaria que a senhora fizesse uma oração por mim, só isso. Quando aquela mulher, eu acabei de falar essas palavras, aquela mulher virou para mim pelo telefone e disse para mim, a senhora perdeu um filho. Sim mesmo, a senhora perdeu um filho. Eu disse, como é que a senhora sabe? Ela disse, não precisa você me dizer, o Espírito Santo de Deus está me revelando que a senhora perdeu um filho novo. E a senhora, e Deus me revela que a senhora está no fogão, a senhora está fazendo algo no fogão. Eu disse, realmente, eu estou no fogão, fazendo aqui um mingau. Aí o que é que eu fiz, irmã? Eu saí quietinha de ponta de pé e me sentei na beira da minha cama. Apaguei o fogo e sentei na beira da cama. E a mulher disse, a senhora agora está sentada na sua cama. Eu disse, misericórdia, Jesus, a senhora é vidente? Ela disse, não. Você sabe que a gente, quando está passando por um problema muito sério, você fica assim meia turbada, a sua mente parece que ela viaja, né? E eu disse, como é que a senhora sabe que eu estou sentada aqui na beira da minha cama? Ela disse, não precisa a senhora me dizer nada. O Espírito Santo de Deus está me revelando. E para aquietar o coração da senhora, o Senhor Jesus manda eu te dizer que o Senhor foi Ele que levou o teu filho. E o teu filho está lá na glória com Ele. Assim mesmo, eu fiquei impressionada naquele dia com aquela mulher. Aí, e ainda mais, ela disse, tem mais, irmã, eu sou cega. Eu vejo pela visão que Deus me dá, porque eu sou cega. A mulher era cega dos dois olhos. Não era de um olho só, não, ela era cega dos dois olhos. Mas a visão, a mulher tinha um dom de visão que Deus deu àquela mulher. Mesmo ela sendo cega na sua natureza normal, Deus dava a visão para ela. Aí depois passou-se uns 2 anos depois, aí eu soube que ela tinha partido para o Senhor, aquela irmã.
ela. Então é assim que Deus faz, irmão. Quando Deus quer falar, não precisa você chegar para o irmão e contar seu problema, não. Basta somente você dizer: irmão, ore por mim, faça uma oração por mim, porque o Deus que vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, revela tudo, ele vai revelar para a sua vida, para o vaso de Deus. Então, irmã, Deus ele é fiel com a sua palavra. Deus é poderoso. E aqui para nós encerrar aqui, finalizar. Amanhã é domingo, amanhã é segunda-feira, muitas pessoas trabalham, Então vamos encerrar hoje um pouco mais cedo. Então, para nós finalizar aqui esse texto, que homem é este? Que este homem é Jesus, que tem poder para repreender uma tempestade na sua vida. Assim como ele repreendeu a tempestade, que ele estava naquele barco. Ele estava naquele barco, como diz o texto, que ele estava cansado de tanto trabalhar. Porque aonde ele andava, aonde ele passava, a multidão acompanhava. Então, a conclusão dessas mensagens que eu trouxe para cada um de nós nesta noite, para a nossa meditação, para sabermos que Deus é Deus, Deus faz aquilo que Ele quer, aquilo que lhe apraz, Ele é poderoso para curar, para restaurar, Ele trabalha na sua vida mediante a sua fé. A sua fé. Então, conclusão. Que homem é este? Que homem é este? Este homem chama-se Jesus de Nazaré. Ele está aqui nesta noite. É uma mensagem que nos leva a refletir sobre a nossa comunhão com Jesus Cristo. Que homem é este? É uma mensagem que nos leva a amar mais e mais a Jesus Cristo e nos aprofundar no conhecimento de sua pessoa eterna e gloriosa. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus Cristo, Ele é advogado por excelência, amigo fiel, verdadeiro. O nosso objetivo são poucos para expressarmos tudo aquilo que o homem Jesus Cristo é. Ele é simplesmente incomparável, inagualável. Então, Igreja do Senhor, esse é o nosso Deus, é o nosso amado Jesus, que nós amamos, que nós confiamos, nós cremos, Ele sara a dor, Ele passa o bálsamo da cura na nossa vida, Ele nos cura para que eu e você vá e faça a obra de Deus. Ele faz tudo aquilo que Ele lhe apraz, mas também Ele quer que eu e você obedeça a sua palavra. Então, nós vamos orar nesta noite, Vamos orar, buscar, pedir a esse Deus que cura, esse Deus que restaura, esse Deus poderoso. Ele me curou de muitas coisas e continua curando. Ele vai te curar, Ele vai lhe dar vitória, porque Ele é Deus. Aleluia. Que barulho é esse? Você não viu? Um homem parado
você não estava lá. Começou a andar, que barulho é esse? Você não percebeu? Um homem que era cego, anda Deus. E depois o que aconteceu? O homem agitou as águas e um milagre apareceu. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, eu vim glorificar. Foi curado no tanque, estava lá. Eu vim glorificar. E a senhora marcada, o povo corria, era um vai e vem. E o povo, e mais que queriam receber. Um de pé, outro curvado, clamando ajoelhado. De hora em hora, um dizendo vem ver. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, eu vim glorificar. Estava lá. Estava lá. Eu vim glorificar. Aleluia, crê na sua cura, Osana. Vamos crer nesse Deus poderoso. De repente, o tempo foi passando. Um homem parado lá ficou. Não podia levar a sua notícia, porque não alcançou. Mas o mestre foi se aproximando e ele também não percebeu. O mestre disse: queres ser curado? E ele assim respondeu: ah, Senhor, faz 38 anos que eu estou aqui parado em busca de um milagre. O mestre pegou em sua mão, olhando para ele, disse assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. A notícia explodiu. Que barulho é esse? Você não viu? O homem de 38 anos andando e saiu. Que foi? Que aconteceu? O paralítico de 38 anos dando glória a Deus. Será que aquele que estava lá, o homem chamado Jesus, mandou andar? De repente a notícia explodiu. Não foi o anjo que agitou as águas, mas foi Jesus que agiu. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, eu vim glorificar. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Tereza Moura, Thelma, Rosana Carmo, aleluia, Zé Jordão, Alzeni Vicente. Vamos crer na cura, que o Deus da cura, Ele está aqui nesta noite. Vamos orar. Vamos orar, porque Deus Ele é fiel para curar. Vamos orar nesta noite. Vamos pedir ao Senhor pela vida, aleluia, das servas do Senhor que estão enfermas, precisando de uma cura. Aleluia. Vamos orar. Creia nesse Deus que curou aquele paralítico de 38 anos. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Glória a Deus. Rita
Candência, oração, diversos milagres. Virgínia, Rufina, Ediliane, Magda, Andréa Maraco, Ângela Pedro, André Maraco, Renato Maraco, Henrique Maraco, a família do Maraco tá todinho nesse meu live nesta noite. Família abençoada por Deus, os Maraco. Que Deus abençoe você, André Maraco. É um tempo especial com Deus, guardado por Deus. Neide Maria, Tereza Moura, Alzeni Vicente, Ana Carmo, Andréa Passarelli, Rosana Sene, Fernandes Torres, Lindomar Oliveira, Gilvaneide, Joalice, Aline, Suzaneide, Antônio Ibrahim, Rosileide, Demeci, Fernanda, Luciene, Maria, Rose Magalhães, Lauro Feita, Suzana, Paulo, Jerônimo, Dilma Amaral, Marcileia Jordão, Denise Ferreira, Francilene Jaciara. Vamos orar nesta noite, Deus vivo, Deus amado. Eu te peço nesta noite, Senhor, o Senhor faça um milagre na vida da Osana Carmo. Delma, Senhor, visita as tuas filhas agora. Entra com as providências do céu, Senhor. Cura, Senhor, nesta hora. Repreenda o mal, Senhor. Assim como tu fizeste um milagre na vida daquele paralítico de 38 anos, Senhor. Tu curaste, Senhor. Cura as tuas filhas nesta noite, Senhor. E dá vitória para elas, no nome de Jesus, Senhor. Também eu te peço, Deus, pela vida da Sara, aquela criança ali, Senhor, ela precisa, Senhor, toma a vida dela nas tuas mãos. Cura Sara, Senhor, que está ali com aqueles aparelhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma a família da Marcileia Jordão nas tuas mãos, Senhor. E vai dando, Senhor, livramento, escape, Senhor. Vai cortando os laços. Em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai. E as tuas filhas, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, profetize nesta noite um milagre nas suas vidas. Diga com Jesus nesta noite: eu profetizo a minha cura. Eu profetizo o meu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Profetiza nesta hora o seu milagre. Creia no milagre. Creia que o Deus dos milagres está aí na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor. Se Deus quiser, no nome de Jesus estaremos aqui. Glória a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Que ajudou as águas, mas foi Jesus que agiu. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, eu vim glorificar. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, estava lá. Foi curado no tanque, Jesus quer te curar. Foi curado no tanque. Foi curado no tanque. Oh, glória! Um beijo no coração de todos vocês, tá? Até amanhã, Marcileia Jordão, Osana Carmo. Que Deus abençoe vocês. Abençoe cada uma de vocês, tá?
Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 9h30 da noite estaremos aqui. Não esqueça não esqueça de compartilhar o vídeo, tá? Tá? No nome de Jesus, que tudo vai dar certo na sua vida.